Meu nome é Elvio, eu sou diretor de arte web, trabalho na agência RIMA, que é uma agência digital, a gente tem um foco em projetos interativos, e eu já estou nesse mercado praticamente há 17 anos. Um bom site, para mim, ele é fundamentado em 3 coisas. A primeira delas é usabilidade, a segunda, funcionalidade, e a terceira é cosmética. A usabilidade, hoje em dia a gente está falando muito sobre design centrado no usuário, e a usabilidade está dentro disso. É você promover boas experiências, para uma experiência especial para o usuário, para o consumidor na internet, ou fora dela. Hoje em dia a gente pode considerar que existem sites, existem aplicativos para aparelhos móveis, existem telas touchscreen, então a diversidade está bem maior e por isso a questão de usabilidade e design centrado no usuário está bem forte. A funcionalidade é essencial, porque se você tem um serviço, se você oferece, hoje eu vejo muito a internet como serviço e entretenimento. Se você tem serviço, você tem que fazer isso funcionar. A usabilidade vem primeiro porque acontece que às vezes a funcionalidade não ocorre por erros de usabilidade. E a funcionalidade também está dentro de fazer as coisas funcionarem mesmo. O usuário entra no site, ele clica no formulário para pesquisar alguma coisa, ele tem que ter alguma resposta daquilo. Ele pode simplesmente clicar e a coisa não está funcionando. E às vezes acontece bastante. A terceira coisa, cosmética. Ela é fundamental no projeto de design. Você tem um site bem diagramado, um site bonito e adequado à comunicação do cliente, a identidade visual que ele está trabalhando. E também, nesse ponto de cosmética, é você conseguir traduzir tudo que o cliente é e deixar ele único na internet. Quando você tem presença, quando eu acesso aquele site, eu vou saber que aquele site, devido ao design, as características dele, fazem realmente referência ao cliente em questão, ao planejamento que foi trazido. Então eu acho que a cosmética é importante para identificar que aquele site ele não vai ser igual ao do concorrente ou até mesmo um outro site, ele tem que ser único. Então, ele tem que ser realmente bonito e bem feito. Todo web designer, todo diretor de arte, eu até questão de nomenclatura web design, eu deixaria um pouco no passado. Acho que a gente tem que trabalhar mais com design de interface ou design de interatividade. No desenvolvimento de um projeto interativo, eu acredito que o primeiro ponto que o designer tem que ter, o diretor de arte, tem que se preocupar, tem que pensar, é fazer uma imersão primeiro no negócio do cliente. Porque na verdade o site ele é um produto de comunicação. Ele vai reunir vídeo, texto, áudio e interatividade também, é o resultado disso, né? Então, mas para que isso aconteça, ele tem que fazer a imersão no que o cliente deseja, conversar com o planejamento e dentro disso daí é preciso estudar qual seria a melhor solução, a solução de comunicação. E uma solução de comunicação, ela exige também design, ela exige um projeto onde você vai estudar as melhores cores, tipografia, se ela realmente é adequada àquele projeto, se ela é adequada ao target que está se pretendendo alcançar. Outro fator que deve ser visto dentro do target é você saber
Você vem e passa para a tecnologia, vai pensar quais são as telas que vão exibir aquele site, se o padrão do uso daquele cliente é 1024, se é 800 por 600, se ele tem acesso móvel. Essa é uma segunda preocupação, que é as resoluções de tela, como é que o site vai se comportar nessas diferentes resoluções. E tecnologia também é importante, porque ela é um limitador na hora de você estar criando. Ela limita porque, da forma que um browser lê, um navegador da internet, por exemplo, o Chrome da vida, ela não vai ser a mesma forma que o Internet Explorer lê. Podem haver limitações. Então existem aí essas mudanças no projeto, e isso tem que ser visto também, tem que ser conversado com a tecnologia, e o diretor de arte web também tem que conhecer um pouco de tecnologia para poder definir por onde ele deve trilhar. Uma outra preocupação que ele deve ter, além de tecnologia, além da resolução de tela, é pensar como ele vai desenvolver o melhor produto de comunicação, como é que ele vai trazer uma experiência nova para o usuário que está acessando aquele site. Ele tem que também estar muito antenado com o que está acontecendo em relação às formas que a gente vem trabalhando, como é que está como a tendência de design. Hoje a gente está vendo que os sites eles têm muito mais área de respiro, os botões estão bem maiores por conta de usabilidade. Às vezes existem os aparelhos móveis que você tem que hoje fazer sites compatíveis. Então, de uma forma geral, as preocupações elas são mais do ponto de vista de projeto, como é que aquele projeto vai se adequar, e depois, obviamente, como é que aquele projeto vai ser diferente, como é que ele vai ser especial. Eu acredito que você, desenvolvedor web, diretor de arte, você tem que trabalhar muito a questão de trazer algo novo. Eu não falo só de design, eu digo também de serviço, de entretenimento. O que eu posso fazer hoje em dia? A gente procura deixar o usuário, procura engajar o usuário dentro do site. Então, para que eu consiga isso, eu tenho que dar uma caprichada realmente no visual. Eu tenho que fazer com que ele navegue, com que ele interaja. E eu tenho que pensar como é que ele vai se comportar. Eu tenho que me colocar, como desenvolvedor, eu tenho que me colocar diante daquele usuário. O que ele vai fazer quando ele acessar o meu site? Eu tenho aqui um botão vermelho, porque eu quero dar destaque para um formulário. Então eu tenho que ter esses objetivos muito bem definidos. Eu tenho que saber qual é o objetivo do meu consumidor, do meu teleinterativo dentro do site. Eu tenho que saber o que eu espero. Eu tenho um curso e eu espero que meus usuários cheguem até meu formulário de pré-inscrição. Então você tem que mapear esse caminho aí. E esse caminho ele vai ser... você tem que entrar, pensar como usuário, ficar ali de frente daquele projeto e começar a fazer a diagramação do projeto dentro disso. E para que isso aconteça, você tem que realmente convencer esse usuário de formas... você tem que convencer esse usuário a navegar no seu site da forma que você pensou que ele vai navegar. Então você vai utilizar muita diagramação com setas. Com setas que eu digo, não falando literalmente de uma seta. Você tem que diagramar a sua página para que o seu consumidor comece a ler aquela página de acordo com o que você pensa. Aquele objeto vai estar na esquerda ou na direita, porque ali é o melhor lugar para ele visualizar, para ele clicar. Você vai ter mais área branca, justamente para poder limpar a visão do usuário e ele conseguir separar os conteúdos. Então, isso tudo é analisado
a partir do momento que você senta e conhece o cliente, conhece a necessidade dele, o objetivo do site para você poder desenvolver um produto que faça realmente a diferença e que o usuário que se consiga os objetivos pensados. Pensando em propaganda, eu não acredito que a interatividade demais ela atrapalhe. Na verdade, a intenção é essa, é fazer com que o usuário navegue mais, que ele vá mais profundamente nas suas visitas e que ele traga informações a respeito do que ele gosta, do que ele está precisando, do que ele gostou de navegar no site, do que ele não gostou. Então, para a gente, pensando em propaganda, interatividade é o resultado esperado. É isso que a gente espera quando cria um site. Com essa gama de dispositivos que a gente tem hoje, o processo de criação ele é igual, é o mesmo. O que você tem que fazer é criar e verificar realmente em cada uma das telas como é que vai se comportar. Porque a experiência do usuário que está no computador é diferente do usuário que está utilizando um tablet. E ainda também é diferente do usuário que está utilizando um smartphone. Então, eu acredito que o ponto disso não é criar algo genérico. Você pode tentar criar algo genérico, mas com adaptações para as outras telas, para os outros aparelhos que você deseja. Então, você tem que realmente focar no que você está criando. Você está criando para iPad, desenvolva para iPad. Pense como é que o usuário se comportaria no iPad. Se você está criando para uma tela touchscreen de 50 polegadas, pense também, interaja com essa tela e veja o que você pode extrair de melhor dela. Eu acredito que essa é a melhor forma de criar para essas várias resoluções, esses vários aparelhos disponíveis hoje no mercado. Para quem está querendo se aventurar aí nessa selva digital e ingressar no mercado, o primeiro ponto que tem que ter, indubitavelmente, é curiosidade. Você tem que ter curiosidade para saber como é que as coisas funcionam. Você tem que ter muita referência sobre direção de arte, sobre arte em si. E não deve ter preconceitos. Preconceitos com tecnologia, se é Flash, se é HTML5, se é Windows ou se é Mac. Você tem que realmente abraçar todas as possibilidades que o digital oferece. E eu acho que é isso.